Nesse domingo celebramos providencialmente a festa da exaltação da cruz, que cai no dia 14 de setembro e que neste ano é celebrada coincidentemente no domingo. Esta data corrisponde ao descobrimento da cruz di Cristo por parte di Santa Helena, mãe do imperador Costantino, provavelmente no ano 327, e também coincide com a data da consagração da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, construída no lugar da crucificação de Cristo. A tradição conta que Santa Helena encontrou em determinado lugar várias cruzes, que então chamaram pessoas doentes e aleijadas, e estas ficaram curadas perante uma das cruzes, identificando assim, nesta cruz, aquela de Cristo, onde ele derramou seu sangue para a nossa salvação. De fato, a festa visa exaltar o valor salvífico da cruz de Cristo, pois, como lemos no Evangelho deste domingo, no capítulo 3 de São João, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. A primeira leitura é tirada do capítulo 21 do livro dos Números, que fala da serpente de bronze levantada por Moisés, quando, por causa do pecado do povo, serpentes venenosas picavam o povo. E mais uma vez o Senhor interveio em favor de Israel, de forma que aqueles que eram mordidos se olhavam para a serpente de bronze levantada por Moisés eram curados. Jesus compara diretamente a sua morte de cruz com este episódio do Antigo Testamento. O sentido é claro. Ele, Jesus, carregou sobre si todos os nossos pecados e iniquidades, e o castigo que pesava sobre nós caiu sobre ele, como disse Isaías. Jesus se refere exatamente à cruz, falando: assim também é preciso que seja levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele acreditar tenha vida eterna. Somos convidados, então, neste domingo, a dirigir o nosso olhar para a cruz, contemplar o mistério deste amor desmedido. Olhar e contemplar na cruz de Cristo o amor de um Deus que não veio para condenar. Ele será condenado por causa dos nossos pecados. Contemplar o amor que, como diz Santa Teresinha, chega até a loucura, pois ele não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. E, no entanto, ele foi morto pelos pecadores, no meio de pecadores, e se fez, como diz São Paulo, maldição, para destruir na sua carne a maldição fruto do nosso pecado. Pois está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, citando Gálatas 3, de 13 a 14. Somos então convidados a contemplar a cruz de Cristo para descobrir, como dizia Santa Catarina de Sena, que não foram os pregos, mas o amor por nós, que prenderam Cristo naquele madeiro sagrado, fonte da nossa salvação. E contemplando a cruz de Cristo, que a maioria dos santos encontrou a fonte do próprio chamado, o convite à conversão, a força para configurar-se a Cristo. Foi contemplando o Cristo crucificado na igreja de São Damião, que, por exemplo, São Francisco escutou Jesus convidando a restaurar a sua igreja, que estava em ruína. Foi ainda contemplando a cruz que Padre Pio sentiu-se transpassar as mãos, os pés, o coração, pelos raios de seu amor misericordioso, configurando assim, por 50 anos, o Cristo crucificado. Foi contemplando a cruz de Cristo que São Guido Maria Conforti, por exemplo, fundador dos missionários xaverianos, sentiu o chamado do Senhor a entregar a sua vida e experimentou, olhando para Cristo na cruz, aquele amor que nos constrange, para que pudesse levar o Evangelho até os últimos confins da terra. Foi ainda contemplando o amor que levou Jesus a entregar a sua vida na morte de cruz que São Paulo exclamou: Ele me amou e se entregou por mim.
E já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como lemos em Gálatas, no capítulo 2. Na leitura deste dia do livro dos Números, entendemos as consequências dos nossos pecados e também o milagre da misericórdia do Senhor. Vemos de fato que por causa da falta de confiança na promessa de Deus, somos mordidos pelas serpentes. Quando não seguimos o caminho do Senhor, caímos na terra da morte, na terra das serpentes venenosas, pois sabemos que, como nos alerta a palavra, salário do pecado é a morte. Só olhando para a serpente de bronze levantada na haste, que representa a misericórdia do Pai manifestada na cruz de Cristo, seu Filho, que somos salvos. Em que sentido Cristo foi levantado da terra? Entendemos o sentido que o próprio Cristo dá neste Evangelho. Ele foi levantado na cruz como mediador perto do Pai, carregando nossos pecados, iniquidades e enfermidades. Ele foi levado porque desceu até o fundo do abismo da nossa miséria, como lemos no Cântico Cristológico de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, proposto como segunda leitura desse domingo. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, continua o cântico, Deus o exaltou. E o nome dele é colocado acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua proclame que Cristo é o Senhor. Em outras palavras, é descendo com Cristo na fileira dos pecadores, como no seu batismo, é descendo com Cristo no meio dos pobres, dos aleijados, de todos aqueles que estão enfermos e oprimidos pelo demônio, que nós podemos alcançar a altura de Deus, como dizia Papa Bento XVI falando numa ordenação sacerdotal. Ele carregou todo o sofrimento, mas ele se identificou com todos aqueles que sofrem. E por isso, descendo onde o homem sofre, nós encontramos Cristo, exaltado na glória, presente na sua cruz. Isso porque São João diz que a glória de Deus se manifesta na cruz. Ser elevado na cruz é ser glorificado. E neste paradoxo se manifesta a verdadeira imagem do amor de um Pai que destrói toda a imagem demoníaca de Deus, toda a idolatria, que desde o Gênesis o inimigo tende a insinuar no nosso coração. O demônio sempre nos mostra um Deus que condena, um Deus que oprime, um Deus que quer a morte do pecador, um Deus do qual preciso esconder-me, exatamente a imagem falsa de Deus. Ele enviou seu Filho para que o pecador não morra, mas se converta e tenha vida e vida plena, transbordante, enquanto o inimigo veio para roubar, destruir e matar. Em Cristo, então, o Senhor acolhe e ama em mim e de mim, até aquilo que não é amável em mim mesmo, carregando na sua cruz tudo o que sou, com todos os meus limites, pecados, para que eu tenha a vida eterna. E o que é a vida eterna, se não amar como o Pai me ama? Ser filho do Pai que, de fato, me perdoa, para que eu também ame e perdoe os meus irmãos. Ter a vida eterna é viver como filho do Pai, deixar-me ferir, como Cristo se deixa ferir, pelos pecados, pelos sofrimentos dos irmãos, ter compaixão, ter um coração aberto, um coração que não foge das dificuldades, dos desafios da vida, para que eu também possa transformar as minhas feridas como fonte de cura para os meus irmãos. Tornar-me, em outras palavras, misericordioso como o Pai é misericordioso. Fico sempre profundamente tocado quando vejo que realmente o Senhor, mostrando as suas feridas causadas pelos nossos pecados, irradia sobre nós graça e misericórdia, e que por estas chagas realmente somos curados. Se olho
em mim a consequência do pecado, me entristeço. Como dizia Santo Agostinho, em mim me sinto morrer, em ti me sinto renascer. Mas quando vejo quanto Ele me amou e como Ele, carregando estas chagas, fruto do meu pecado, as torna fonte da minha salvação, eu fico encantado. É belíssimo quanto dizia Carlos Acuti, hoje São Carlos Acuti. De fato, ele entendeu que a tristeza é o olhar dirigido para nós mesmos e a alegria é o nosso olhar dirigido para Deus. Sim, assim como Jesus misericordioso se mostra no cenáculo e quer que os apóstolos olhem pelas suas feridas e fez questão de ressuscitar chagado, assim neste domingo somos chamados a contemplar nas chagas de Cristo crucificado a medida sem medida do seu amor para conosco. E esses raios que saem dessas feridas nos curam. Quantas vezes experimentei que aquele jovem ferido, machucado pela droga, experimentando a misericórdia do Senhor, se tornou fonte de cura e de salvação para tantos jovens, proclamando para eles que com Deus sempre tem jeito e que realmente, experimentando a misericórdia do Senhor, se tornou testemunha da sua misericórdia e evangelizador de fogo. Quantas vezes experimentei até na vida de pessoas que, mesmo tendo tudo materialmente, viviam numa grande pobreza e indigência espiritual, experimentando na própria carne, na própria família, a fraqueza, a dificuldade, as consequências do pecado e uma preocupação excessiva com as coisas materiais, entenderam que só olhando para as feridas dos pobres e dos irmãos podia encontrar a cura pelas próprias feridas. Finalmente, nunca esqueço de um jovem que viveu na droga por muitos anos e que fugia da igreja, pois não acreditava na misericórdia do Senhor e achava que com ele não tinha mais jeito. Que uma vez, fazendo amizade com um sacerdote, experimentando a força, a potência do sacramento da reconciliação, sentiu uma alegria tão grande que quis também tornar-se sacerdote para que, assim como foi perdoado, pudesse perdoar. Sim, pelas suas chagas fomos curados. A tristeza é o olhar dirigido para nós. A alegria é o olhar dirigido para Cristo, que carregou nossos pecados, para que pudéssemos exaltar o seu nome e glorificar a sua misericórdia eternamente. Um bom domingo para todos.